Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Durante muito tempo, a ideia de cuidar de um filho esteve ligada apenas ao sustento material. Mas o que acontece quando falta presença, escuta e convivência? Desde outubro de 2025, o Brasil passou a reconhecer legalmente uma dor silenciosa, o abandono afetivo. A Lei 15.240 alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente e passou a considerar o afeto como um dever legal, permitindo que filhos busquem na justiça reparação pela ausência de cuidado emocional. Mas até onde essa lei pode alcançar os sentimentos? Quais marcas a falta de afeto deixa na vida de uma criança e até na vida adulta? O Toda Mulher de hoje discute responsabilidade familiar, vínculos e os impactos do abandono afetivo em um tema delicado e cada vez mais presente na sociedade brasileira. O Toda Mulher está no ar. Bom, gente, para falar sobre esse assunto tão importante, sobre abandono afetivo paterno e materno, a convidada do Toda Mulher de hoje é a promotora de justiça do Ministério Público do Maranhão, Sara Albuquerque. Seja muito bem-vinda a esse espaço para tirar nossas dúvidas e falar sobre esse tema, Sara. Obrigada pelo convite de estar aqui na Casa do Povo. Realmente, o abandono afetivo é uma dor silenciosa, é uma violência psicológica, né, contra uma criança, contra uma adolescente. E essa lei realmente ela veio inaugurar uma era de responsabilidade afetiva dos pais em relação aos filhos menores, que é a Lei 15.240, né, /2025. Hoje, por essa lei que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, a assistência não é apenas a material, alimentos, moradia, educação, saúde, mas hoje, por esta lei, a responsabilidade também dos pais, ela é emocional, afetiva. Nós temos hoje no ordenamento pátrio assistência material e também agora assistência emocional, assistência afetiva. Realmente é uma grande inovação no ordenamento jurídico brasileiro. Ela veio só consolidar jurisprudências, decisões que já vinham desde 2010, 2012. Essa lei agora veio realmente para ratificar e consolidar que o afeto é importante, ele é necessário, ele é imprescindível nas relações familiares. E é importante porque existe essa lei, porque assim, a gente sabe que existe um dever legal. Você tem um filho, você tem uma obrigação do cuidado, porque um filho é um filho, né? A criança não escolheu vir ao mundo, mas veio. Então, os pais que decidiram que essa criança nascesse, né? Eles têm que ter essa compreensão de que essa criança precisa desse carinho, desse apoio. Ocorre que muitos casais acabam se separando e a gente vê que é muito comum, não é uma regra. Não são todos os casos, existem exceções, mas é muito comum que, sobretudo os pais, né, os homens, acabam abandonando essa criança afetivamente e quando pagam a pensão, muitos só pagam a pensão, depois de, inclusive, brigar muito para não fazer isso. Então, isso a gente vê que é algo que traz para a vida dessa criança uma série de consequências emocionais. Ele cresce um adulto, às vezes, inseguro ou com problemas até de vínculos com outras pessoas. Isso aí já fica mais para a área dos psicólogos que podem fazer essa análise. E eu vi que vocês estão realizando uma campanha, o Ministério Público, que seria para quê essa campanha? Assim, é para orientar os operadores do direito, é para esclarecer a sociedade e por quê que esse assunto, esse tema, ele precisa realmente chegar a conhecimento desse público? Olha, essa campanha, o Ministério Público, inclusive, lançou essa campanha antes da entrada em vigor da própria lei do abandono afetivo, ou seja, hoje, o abandono afetivo, por essa nova lei, é um ilícito civil. E se é ilícito civil, é passível a sua reparação como danos morais, ou seja, o filho, a criança, o adolescente que teve uma infância
emocionalmente abandonada pelos pais, ele pode justamente entrar com uma ação de indenização por abandono afetivo com base nessa lei 15.240/2025. E o Ministério Público, eu como promotora de justiça, que já trabalho na área de família durante vários anos, o que foi que eu observei? Eu observei justamente o que acontece no Brasil. Sim. Ou seja, o desprezo dos pais, principalmente do pai, em relação aos filhos após a separação, após o divórcio. Por isso que o nome da campanha do Ministério Público é Diga Não ao Abandono Afetivo Paterno. Pai ama, cuida, cria e educa. E por quê? Porque 90% das ações que tramitam na justiça brasileira sobre abandono afetivo versa justamente sobre o papel do pai. É o pai que abandona emocionalmente seus filhos. Por isso que os doutrinadores dizem no Brasil que o abandono afetivo no Brasil ele tem gênero. E o gênero dele é masculino. Você acha por que acontece mais com os homens isso? É Uma cultural questão mesmo? cultural, realmente, é um problema cultural. E a campanha do Ministério Público, o objetivo da nossa campanha é conscientizar o pai que ele precisa amar o seu filho. Ele precisa conviver com o seu filho. E hoje, pela nova lei, assistência afetiva, assistência emocional é o quê? Ela constitui em quê, por essa lei? Assistência afetiva hoje significa conviver com o filho, ser presente na vida do filho, orientar o filho, toda criança precisa ser orientada. E ainda mais, apoiar o filho emocionalmente. Então, a lei surgiu e diz, olha, a assistência emocional afetiva é isso aqui. O pai e a mãe, eles devem conviver com seus filhos, ser presente na vida dos filhos, apoiar os filhos e orientá-lo. E o que eu observava nas audiências, nos processos de família? Nós observamos os processos, analisamos, pais que após a separação não sabem nem onde o filho estuda. Nem onde o filho estuda, nunca foi numa reunião escolar, nunca levou o filho ao médico. Essa carga, ela fica totalmente, ou seja, esse peso sobre a responsabilidade de uma mãe. Ou seja, a necessidade foi tão grande dessa lei, diante dessa situação, dessas mães arcarem após a separação, elas assumiram essa responsabilidade, que pela Constituição Federal não é só dela. Com o artigo certeza. 229 diz que é dever dos pais criar, educar e assistir os filhos menores. É dos pais. E essa lei ela vem chamar a essa responsabilidade emocional. Porque muitas vezes, ou seja, o abandono emocional, as sequelas dele, são 1000 vezes maiores do que até mesmo o abandono material. E a gente fala em uma dor silenciosa, não é? Porque a mãe está ali no cuidado com o filho, está suprindo naquilo que ela pode, né? Porque às vezes é mais de um filho em casa e ela trabalha fora e tem que cuidar. A mulher geralmente ela é treinada para esse cuidado e às vezes essa criança, esse adolescente, ele tenta não trazer para a mãe mais esse problema e sofre silenciosamente. Como é que é, né, a vida de um jovem que silenciosamente sofre a ausência de um pai? Ou não fala sobre isso porque acha que vai magoar a mãe que está ali na batalha, porque é muito injusto, é uma situação muito injusta para a criança, como eu falei, quando ela nasce, mas também para aquela mãe que cuida, que precisa de alguém para dividir as questões, porque é muita responsabilidade. É uma pessoa, um ser humano que está em formação e transformação, e é uma responsabilidade que não deve ser de uma pessoa só, não é? Tem que ser dos dois, dialogando, conversando, ensinando. Às vezes um tem mais abertura com o outro para conversar sobre certos assuntos com esse jovem. Então, essa divisão de tarefas, ela é essencial para a formação de um adulto mais equilibrado, de uma pessoa que pode se relacionar melhor com outras pessoas. E a lei, quando ela vem punir, dizem que a gente só sente quando bate no bolso, né? Ela começa a ter um efeito maior.
É verdade. As pessoas que já têm um histórico, já são adultos hoje, por exemplo, elas ainda podem utilizar esse histórico do passado delas como entrar com o processo com essa lei? Pode. Tem validade? Deixa eu falar, Márcia. Essa dor, ela é sentida não apenas pelo filho. Ele sente a dor. A criança sente. Não há dor maior para uma criança, porque a criança, ela sabe, não há dor maior, Márcia, de que uma criança e um adolescente saber que tem o direito de ser amada, de ser cuidada, de ser ouvida, apoiada por um pai. E esse pai ou essa mãe, que é mais raro, raríssimo mesmo, em questão materna, e esse pai ignora completamente. A criança e o adolescente sabe que aquele pai tem o dever de amá-lo, tem o dever de cuidar. Então ela sente, reconhece, ou seja, esse dever e vê a ausência desse pai. E essa mãe, a rejeição, ela sofre também junto. Sofre. Na mãe, ela sofre a dor do filho. Com e certeza. Até nós que trabalhamos nos processos, nós também sofremos. Porque hoje, o que é que ficou constatado? Que esse desprezo, esse abandono, esse órfão de pai vivo, ele vai ter sequelas psicológicas seríssimas na vida adulta. Ele pode desenvolver uma depressão, ansiedade e vários outros problemas psicológicos, porque essa obrigação paterna, ela não é suprida, ela precisa. Pai e mãe, eles devem ocupar o seu papel com igualdade na criação, na educação e na assistência dos seus filhos. E quando ele é menor, Márcia, respondendo a sua questão, quando ele é menor, ou seja, a mãe pode entrar como representante legal com ação de indenização por abandono afetivo. Ela pode entrar, visando justamente a reparação desse dano, agora com base nessa nova lei. Quando ele adquire a maioridade, ele pode também ainda. E ele pode requerer na justiça os danos causados pelo passado. Pode. O abandono afetivo protegido é o abandono da infância e da adolescência. Entendi. Então, aquela criança, aquele adolescente que for abandonado na sua fase primeira de vida, quando ele adquire a maioridade, ele pode entrar com ação, ele mesmo, autor da ação de indenização por abandono afetivo. Só que a lei estabelece um prazo, ou seja, quando ele adquire a maioridade civil aos 18 anos, ele tem 3 anos para entrar com essa ação, né, de indenização por abandono afetivo. Mas os doutrinadores, muitos doutrinadores entendem que esse prazo ele não pode ficar só em 3 anos. O adulto, ou seja, nós queremos trabalhar essa situação de qualquer momento, quando essa dor chegar, ser possível ele entrar ainda com ação de indenização por abandono afetivo. Ou seja, é uma ação pedagógica. Vai reparar esse dano emocional? É impossível repará-lo. Mas já é uma ação pedagógica em relação aos pais, ou seja, acordá-los de que eles precisam amar os seus filhos, precisam conviver com seus filhos, ser presente na vida dos seus filhos. Porque a Constituição Federal, no artigo 229, ela diz o seguinte: é dever dos pais criar, educar e assistir os filhos menores. Mas diz lá, e é dever dos filhos adultos fazer o quê? Cuidado. Ajudar os pais na velhice. Aí você então, imagina, né? O pai que não ajudou o filho na infância, como é que ele vai cobrar Isso o filho na vida né? adulta? E isso acontece bastante. E o que é está acontecendo agora em relação a isso? O filho hoje, que é abandonado afetivamente, quando ele chega à idade adulta, ele pode pedir a exclusão do nome do pai dele, do registro de nascimento. Ele disse: pai nunca cuidou de mim, nunca conviveu comigo, nunca foi numa reunião do colégio, não sabe nada da minha vida. Ele, na vida adulta, ele pode pedir a exclusão do nome desse pai biológico do registro de nascimento. Aí você diz: qual a implicação disso? A implicação disso é que, na vida, o pai, ele pode cobrar do filho adulto pensão alimentícia, pedir a contribuição, a ajuda. E se ele for excluído, ele não pode mais pedir.
Então, o filho, muitas vezes, nós entendemos, com vários estudos, que o filho, quando ele é abandonado na infância, na adolescência, ele chega na vida adulta, se pai não cuidou de mim, eu vou excluí-lo. Porque se ele precisar de mim, eu também não vou ajudá-lo. E é um ponto importante isso que você falou, porque a gente fala muito sobre, ajuda seu pai, ele errou lá no passado, aí tem aquele sentimento de culpa com relação a isso, até uma pressão, uma certa pressão, mas ninguém fala sobre essas consequências da lei. Consequências legais sobre isso, né? Pouco se fala sobre a obrigação legal do filho de ajudar esse pai, né? Independente se ajudou ou não. Então, é uma dica para quem, né, não quer assumir essa responsabilidade por uma série de coisas. Quem somos nós para julgar essa pessoa, é verdade, né? É verdade. Mas para que, de repente, procure a justiça e consiga resolver isso para não correr o risco de passar por essa situação. Agora, doutora Sara, a gente vai para um rápido intervalo e já a gente continua essa conversa sobre a Lei 15.240 de 2025 com a Sara, que é promotora de Justiça do Ministério Público do Maranhão. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje a conversa é com a promotora de justiça aqui do Ministério Público do Maranhão, a Sara Albuquerque. Estamos conversando sobre a Lei 15.240, que considera o afeto como um dever legal. Também vamos falar sobre uma campanha e a cartilha Presença é Afeto, que também traz leis sobre, e fala sobre as consequências, não é, desse abandono afetivo, dessa criança, desse filho, e que isso é algo que reverbera até na vida adulta, né? Desse ser humano que foi abandonado, tem muito a ver com a questão da rejeição que implica em diversas áreas da vida da pessoa. E aí eu sei que vocês estão trabalhando numa campanha que envolve não só o Ministério Público, os operadores da lei, de modo geral, mas também especialistas, né, no assunto, psicólogos. Como é que vocês estão trabalhando isso? Mas a gente lançou essa campanha em julho do ano passado, como eu já falei, Diga Não ao Abandono Afetivo Paterno, pai ama, cuida, cria e educa. E juntamente com a campanha nós lançamos também uma cartilha, que é Presença é Afeto. Essa cartilha aqui são recomendações aos pais em relação à importância da presença, importância da convivência, importância do apoio, importância da orientação dos filhos. E a campanha do Ministério Público, que nasceu na Promotoria de Família, qual é o objetivo dela? É conscientizar. O nosso objetivo é conscientizar os pais da necessidade da assistência afetiva na vida da criança e do adolescente. É a conscientização desse valor, dessa importância e de que esse abandono afetivo, ele vai gerar sequelas, muitas vezes, irreversíveis para a vida de uma criança, para a vida de um adolescente. E onde eles serão vistos? Na idade adulta. Então, o maior objetivo da nossa campanha é de conscientização. Como nós estamos fazendo? Através de palestras, círculos educativos, conversando com os homens, falando da importância. Já realizamos vários eventos e agora nós vamos entrar nas universidades, nas faculdades, com os alunos adultos, formar lá círculos, né, de conversas, rodas de conversas com os homens sobre a importância do afeto, da assistência emocional na vida dos seus filhos. Porque o que nós observamos, que muitos deles, nós não podemos culpar, eles também foram vítimas desse abandono afetivo. Tem esse ponto também, eles foram vítimas, conscientizá-los de que o problema que eles passaram, eles não podem repetir para os seus filhos. Então, a nossa campanha, o cerne dela é de conscientização dos pais, justamente, que eles devem amar os seus filhos e assumir a sua responsabilidade paterna de assistência material e de assistência também emocional,
Porque a negligência material, por exemplo, ou seja, nós temos o crime de abandono material, que está no artigo 224 do Código Penal, ou seja, o abandono material, aquele pai que deixa de pagar alimentos para o seu filho, que deixa de sustentar os seus filhos, ele também pode responder criminalmente. Isso é abandono material e é crime, tem pena. E Ou seja, a justiça atua rápido, não é? Nessa justamente. questão. E agora, em relação ao abandono afetivo, vem agora transformá-lo como, caracterizá-lo como ilícito civil. Nós temos o abandono material que incide, ou seja, é um ilícito penal, com pena de 1 a 4 anos, e temos agora também o abandono emocional, o abandono afetivo, que é um ilícito civil, que é passível de reparação de danos através de uma ação de indenização. E aí esse ponto que eu queria tirar a dúvida, não é? Como faz, como medir o afeto, como é que a justiça trabalha? Você me falou que cada caso é um caso, mas o que é principal para essa testemunha que entra com o processo, né, cobrando desse pai ou dessa mãe que o abandonou lá atrás? O que ela precisa comprovar? Como isso é trabalhado na justiça? Olha, porque sentimentos, por exemplo, amar é subjetivo. Ou seja, o pai, ele não é obrigado a amar. Mas hoje, pela nova lei, ele tem o dever jurídico de cuidar. Exato. De dar assistência emocional. Através da presença, através da convivência, do apoio emocional e através da orientação. É o objetivo. Mas o que acontece? É medir, é a mesma coisa, você não tem estatística de abandono afetivo. Abstrato? Não tudo tem. Bem, não tem. Você tem, olha, não sei quantos filhos foram registrados somente com o nome da mãe. Você consegue, ou seja, é registrado através de estatística. Agora, o abandono afetivo é uma dor silenciosa. É uma violência psicológica silenciosa, que independe de registro de nascimento. Muitos filhos são registrados com o nome do pai, mas são abandonados afetivamente. Então, essa dor silenciosa não tem um valor certo, ou seja, cada caso é um caso, ou seja, dependendo dos danos que esse abandono causou. Por exemplo, a última ação o último julgamento que eu observei e acompanhei, o pai foi condenado a pagar R$200 mil. Então, depende da condição financeira do pai, depende da gravidade do dano. Cada caso é um caso. Não tem um valor fixo para a indenização do abandono afetivo. Cada situação é uma situação, cada caso é um caso. E hoje, com a nova lei, antes da lei, ou seja, o que era necessário, a criança e mesmo o adulto que entravam com a ação, eles tinham que provar a gravidade do dano, que desenvolveu depressão, Sim, que desenvolveu ansiedade, o laudo psicológico, o laudo psiquiatra, tinha que provar todos aqueles danos de uma criança passar um dia dos pais no colégio, todos lá as criancinhas celebrando o dia dos pais e ela ter que ficar em casa porque o pai não estava presente. Então, esse dano, ele realmente é gravíssimo. Esse dano, ele é gravíssimo. Então, essa criança, quando ela chega à idade adulta, ela entra com ação, mas isso é medido de acordo com o sofrimento dela. E antes da lei, como não tinha lei, a pessoa, a criança, o adolescente, através da sua mãe, o adulto, teriam que provar, através de laudos psiquiátricos, laudos psicológicos, todo esse dano, os remédios, as terapias. Hoje, os doutrinadores entendem que basta somente comprovar os requisitos da assistência afetiva. Se o pai não é presente, se o pai não convive, o pai ou a mãe, se o pai ou a mãe não convive, não é presente, não orienta, não apoia, ignora o filho, basta a comprovação desses requisitos da nova lei, que já são suficientes justamente para configurar o abandono afetivo e gerar a indenização
por danos morais. Ou seja, a lei também desburocratizou, facilitou a vida Justamente. dessa vítima, digamos, vamos chamar de pessoa que acaba sendo vítima desse abandono. A gente sabe que existem casos de pessoas que são abandonadas afetivamente, mesmo o pai dentro de casa, mas esses são casos específicos. Porque essa criança cresce sozinha, sem muita orientação, porque está todo mundo ocupado, mas isso já é uma outra coisa. Esse processo ligado à questão do abandono afetivo, fica aí, né, a dica para muitas mães ou pessoas que passaram por situações ou têm passado por isso, de procurar a justiça, né, para tirar essas dúvidas. E agora, Sara, essa cartilha, vocês distribuem quando vocês realizam as palestras, ou tem mais algum jeito de alguém, de uma comunidade, representante de uma associação, solicitar esse material, ou de repente uma palestra de vocês? Olha, essa cartilha nós entregamos nos eventos que o Ministério Público promove, justamente os eventos da campanha. Também eu faço distribuição no atendimento, no meu gabinete, que eu faço o atendimento dos casos de abandono afetivo. Quando eu verifico isso em uma audiência, em um processo, eu chamo o pai, eu chamo a mãe para conversar, justamente como a psicóloga. O Ministério Público tem psicólogas, nós sempre conversamos com as psicólogas e lá nós entregamos a cartilha. Mas agora, quando nós começarmos a percorrermos as faculdades, nós iremos entregar também, já entregamos, né, em algumas faculdades, e vamos continuar entregando justamente essa cartilha que é de informação, que é de conscientização sobre a importância da presença dos pais na vida do filho. E você tocou nesse aspecto importante, Márcia, porque o abandono afetivo, ele independe do filho estar em um registro de nascimento. Independe. Mesmo dentro de casa, ele pode sofrer o abandono afetivo. Mesmo morando com o pai, com a mãe, ele pode ser ignorado. Ele pode ser desprezado. E mesmo ali, se ele sofreu, ele pode também entrar com ação de indenização por abandono afetivo, em relação a essa dor que ele passou dentro de casa. Ou seja, ele era um órfão de pai vivo ou de mãe viva dentro da sua própria casa. Você cresce sozinho, né? Num ambiente sem proteção e sem diálogo. Você imagina um ser, uma criança, ela vai se desenvolvendo e absorvendo uma série de informações sem a orientação. Né? Ela vai crescendo sem aquela orientação, que é a orientação que é a base de tudo, de um pai, de uma mãe. Às vezes não é um pai e a mãe, mas é uma avó mais presente, mas aí ela vai crescer sem esse porto seguro, não é? Esse porto seguro para se tornar um adulto mais saudável. Você que já está aí atuando na área da família já há algum tempo, e o que você vê quando o processo sai positivamente, né? Qual que é a sua percepção da reação? Como é que essa pessoa se sente quando ela consegue, né, receber, ser indenizado de alguma forma? Era aquilo que ela queria? Porque tem gente que diz, agora vai querer só o dinheiro, porque não sei o quê, porque tem essas falas bem complicadas, né? É a mesma coisa daquela fala, diz, a mulher está querendo pensão é para gastar com o outro, não existe esse senso comum. E com certeza vai existir muita crítica para esse adulto, para essa criança que entra na justiça solicitando essa indenização por conta, né, desse abandono afetivo. Mas você vê, qual que é a reação dessas pessoas quando elas conseguem comprovar na justiça que foram abandonadas e serão indenizadas? Olha, a reação Márcia, porque ela é muito emocional, muito subjetiva, né? Então, não dá para você adentrar numa esfera emocional. Né? Ou seja, você vê pelos processos que nós acompanhamos, pelos processos, julgamentos que eu acompanho, você vê ali nos relatos uma dor. Exato. Né? Uma dor, ou seja, a dor de um filho que não foi lembrado, que foi rejeitado. Agora, depois, o que acontece é muito subjetivo. Né? Porque a gente... muito pessoal, mas você vê ali
que no fundo, eu vi até o depoimento de uma filha, ela dizendo, olha, eu não queria essa ação. Exato, Eu esse queria ponto. ser amada pelo meu pai. Exato, exatamente Porque esse ponto. no fundo, Márcio, o que o filho quer é ser amado, é ser apoiado, Exato, exato. é ser abraçado pelo pai. Ou seja, quando ele tenta de todas as formas receber esse afeto, esse abraço, esse amor, ele só corre para a justiça quando lhe é negado Até isso. porque é um processo doloroso, doloroso. né? Revitimiza a pessoa que passou. Você doloroso. tem que reviver tudo aquilo que você passou. Justamente, então, assim, não dá para ninguém querer julgar o outro que foi buscar esse direito na justiça alegando que o que ela quer é dinheiro ou quer outra coisa. Porque, no fundo, o que as pessoas querem, essa reparação, é de ser visto, é de ser lembrado, é dizer, olha, eu existi, você me ignorou a vida inteira. Não é só o dinheiro que eu quero de certa forma, a sua atenção. E é difícil dizer que a pessoa sai feliz, né? Não é impossível, mas é difícil, né, acreditar que alguém saia feliz de um processo desse que mexe com tantos sentimentos, né? Porque o que o filho, como você bem falou mesmo, né? O que o filho quer é ser amado. Ele só chega a essa situação quando todos os caminhos de busca pela presença lhe foram negados. Porque ele queria ser amado, abraçado, cuidado, orientado. E isso é que todo filho precisa e necessita. Que bom. É justamente desse amor, e o que nós observamos é isso. E ele só chega a essa esfera quando todos os caminhos, todas as suas lutas, todo o seu percurso, justamente foram portas fechadas, busca portas fechadas. Aí ele corre para a justiça. Mas no fundo, é que o filho quer, todo filho quer, é ser amado, é ser cuidado pelos seus pais. E essa é a luta do Ministério Público do Maranhão, é conscientizar os pais que eles precisam amar os seus filhos, conviver com seus filhos, ser presente na vida dos seus filhos, orientar os seus filhos. Uma criança que cresce sem orientação dos pais, quem vai orientá-lo? O mundo, a rua. A internet? Né? A internet. É. Por isso é que essa lei é uma lei realmente, olha, louvável. Das determinações dela lá, papel do pai e da mãe em orientar os filhos na educação, na cultura, na vida. Criança precisa ser orientada e você crescer sem essa orientação. E hoje nós vemos, inclusive, no direito de família, as mães solo, elas têm sofrido muito realmente nessa busca, porque ocorre a separação, ocorre o divórcio, elas ficam sozinhas com os seus filhos e ainda tem que entrar na justiça pleiteando pensão alimentícia, quando seria dever do pai criar o seu filho, assistir o seu filho, contribuir para a sua criação, sem necessidade de entrar judicialmente. A mãe tem que cuidar dos filhos sozinhas e ainda tem que entrar na justiça para cobrar do pai um dever que ele sabe que ele existe. A gente sabe que a lei não vai resolver todos os problemas de todas as pessoas, mas é muito bom saber que existe, né, mais uma lei que oferece esse amparo às crianças, às mães solos e com o objetivo de melhorar, né, cada vez mais a sociedade. Para receber a palestra, basta procurar vocês lá no Ministério Público, tentar agendar, vocês vão lá visitar. Tá joia, que bom. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Sara. Eu desejo assim, que realmente vocês consigam alcançar esse objetivo, que é conscientizar cada vez mais homens e mulheres sobre direitos e deveres. A gente precisa sempre, sim, falar sobre isso, porque a gente tem uma vida muito corrida e, às vezes, algumas coisas vão passando, ficando para depois, mas direitos e deveres, ética, diálogo, escuta, né, faz parte desse combo de convivência, né, da sociedade que é tão necessária para a gente. Obrigada mais uma vez, Sara. Obrigada, muito obrigada. Obrigada a vocês também pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Até nosso próximo encontro.